Irmãos, nós estamos encerrando a nossa série das 7 igrejas, né? Hoje nós estamos na penúltima igreja, vamos falar da igreja de Filadélfia. E tem sido muito poderoso, porque nós temos enfatizado nesses dias a parte da carta. Como eu tenho dito para os irmãos, se fosse para a gente estudar minuciosamente todos os detalhes de cada carta, irmãos, a gente ia demorar semanas e semanas aqui, porque é muita riqueza, sabe? Mas eu tenho enfatizado um aspecto das cartas. Qual o aspecto que eu tenho enfatizado? O aspecto do vencedor, o aspecto da promessa que cada uma das cartas tem no final, né? Elas seguem um padrão, todas elas, né? O Senhor primeiro se apresenta, Ele se revela para a igreja e Ele exorta, né? Teve 2 igrejas só que não teve exortação, que foi Esmirna e essa que nós vamos estudar hoje. As outras teve uma palavra de exortação, e aí no final tem uma promessa, né? A promessa para o vencedor. E nós temos enfatizado a questão do vencedor, mas em especial essa igreja que nós vamos falar hoje, eu queria que você realmente abrisse teu coração, porque essa é a igreja que nós precisamos ansiar para ser, a igreja de Filadélfia. Amém? Você está animado para estudar a palavra? Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Então, eu quero começar lendo, coloca para mim o texto. Pode passar o texto aí. Vamos lá. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. O Senhor tem colocado sobre nós uma porta aberta. Só você que crê, diga glória a Deus. A qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Passa para nós. Passa aí, me ajuda, irmã. Você que está na projeção aí, me ajuda. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Qual que é essa hora da provação que há de vir sobre o mundo? A grande tribulação. E o que o Senhor está falando aqui? Que os vencedores Ele vai guardar dessa hora, porque o arrebatamento vai acontecer antes. Eu quero ser arrebatado antes, amém, irmãos? Aleluia. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Pode passar. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Nós somos a igreja de Filadélfia, amém, irmãos? Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Jesus, eu quero pedir para o Senhor sabedoria. Eu te peço, como sempre aqui, palavras espirituais, que possam traduzir as realidades, as verdades do Espírito, no coração dos meus irmãos. Que possamos sair daqui hoje alimentados, nutridos, cheios da unção, da graça, da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Então, gostaria que você realmente se concentrasse nesses poucos minutos que eu tenho e prestasse atenção naquilo que nós vamos compartilhar. Lá na célula tenho certeza que vai ser uma bênção essa semana. Você crê nisso, amém, irmãos? Porque lá na célula a gente rumina a palavra, aqui você ouve, lá você rumina, a gente compartilha e a gente vai aprender em nome de Jesus. Então eu quero começar dizendo o que significa Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Esse é o significado da palavra no literal, amor fraternal. Então é a igreja do amor. Se tem uma oração que eu faço para Deus, irmão, sério, de verdade, essa é uma oração que eu tenho feito há muitos anos. Eu oro para que a gente possa ser conhecido como a igreja do amor, amém, irmãos? Uma igreja realmente que ama a Deus e que ama os irmãos.
Ama a Deus, mas ama uns aos outros. Então, ela é a igreja dos vencedores. Filadélfia era a igreja da porta aberta. Veja, nós acabamos de ler o texto que diz que o Senhor falou para essa igreja: eu coloco uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Tem uma porta aberta sobre nós, que o diabo, nem principado, nem potestade, nada pode fechar, amém, irmãos? Então, apenas 2 igrejas não receberam repreensão do Senhor. Dentre as 7 igrejas, apenas 2, que foi a igreja de Esmirna, que foi a segunda. Você vai lembrar, Esmirna representa a igreja do 2º século, 3º século, a igreja perseguida, a igreja que os crentes eram mortos ali nos coliseus, queimados, crucificados. Então elas não tinham repreensão, até porque elas nem tinham muita, eles morriam cedo, eram presos e mortos. E aqui em Filadélfia também não há repreensão. Então nós cremos que as igrejas, depois de Tiatira, elas vão estar aqui por ocasião da volta do Senhor Jesus. Eu falei para os irmãos, eu estou repetindo, sempre repito, faço uma recapitulação, porque nós aprendemos por repetição. Então eu repito, não fico chateado de repetir, porque eu sei que você vai aprendendo, vai entrando. Eu falei para os irmãos que das 7 igrejas, nós podemos dividir as 7 igrejas em 2 grupos. As 3 primeiras igrejas é um grupo, e as 4 últimas é um segundo grupo. As 3 primeiras igrejas representam, na história, um momento que já passou, que foi a igreja do 1º século, a igreja de Esmirna, e a igreja ali de Sardes, ok? Só que depois, as 4 outras, elas representam um outro grupo, que quando você lê as cartas, e eu tenho feito isso com os irmãos aqui, você percebe que todas essas outras igrejas, elas vão estar aqui, elas ainda existem, porque as cartas fazem menção da volta do Senhor, Então, aqui, por exemplo, nós lemos agora há pouco, que o Senhor falando para essa igreja que ia livrar esses irmãos daquele grande e terrível dia que vai ter, daquele período que vai ter, que a gente conhece por a grande tribulação. A igreja de Filadélfia vai ser guardada desse tempo, amém, irmãos? Porque os irmãos de Filadélfia são os vencedores, vão ser arrebatados antes, e é por isso que eu tenho pregado para vocês aqui sobre isso. É uma das ênfases da nossa igreja, não só que você seja salvo, mas que você seja alguém cheio do Espírito, amém, irmãos? Na igreja em Tiatira, a menção, por exemplo, da estrela da manhã, que fala do arrebatamento. Na igreja em Sardes, a Bíblia diz no texto lá que o Senhor vem como um ladrão. Na igreja em Filadélfia, então se menciona a hora da provação que há de vir. Essas 3 igrejas falam da volta do Senhor Jesus. Portanto, são igrejas que apontam para o nosso tempo, A igreja de Tiatira, ela representa profeticamente a igreja da Idade Média, que continua até o dia de hoje. A igreja de Sardes aponta para a igreja da Reforma. Lembra que eu falei de Tiatira aqui? Eu falei da igreja católica, da idolatria e tudo. Não vou repetir de novo, porque senão eu entro lá, eu já falei. Depois Sardes aponta para a igreja, falei semana passada, a igreja da Reforma Protestante, aonde o ensino era correto, a teologia reformada, Lutero se levanta e tal, mas não tinha vida. O Senhor falou para a igreja: você tem aparência de que vive, mas está morto, porque não tem vida. Então tinha ensino, tinha palavra, mas não tinha vida, não tinha o poder, não tinha os dons. Só que agora, na igreja aqui de Filadélfia, irmãos, é a igreja que sai da igreja de Sardes. Aqui nós temos uma outra pegada agora, uma outra característica de igreja. Então nós precisamos entender que a igreja de Filadélfia, profeticamente, representa aquelas igrejas que rejeitam o formalismo morto, aquela reunião morta, engessada, formal. Não existe um movimento único, não é uma igreja só, são várias igrejas, congregações, denominações, que elas creem na doutrina correta, mas elas também valorizam o mover do Espírito. Eu tenho falado para os irmãos aqui que nós não podemos nunca, jamais abrir mão da vida de Deus na nossa célula e nos nossos cultos, amém? Nós começamos o culto aqui agora há pouco, 1 hora atrás. A gente teve um momento poderoso de louvor. Foi uma bênção ou não foi uma bênção, sim ou não, irmãos? Eu amo ver a igreja cantando, os irmãos adorando, levantando as mãos, vida de Deus. Isso precisa acontecer nos cultos, isso precisa acontecer nas células. Nós precisamos ver o fluir do Espírito. Isso é a igreja de Filadélfia,
que tem a teologia correta, mas também tem vida, poder, fluir no Espírito, dons. Nós oramos aqui por isso. Então, como que o Senhor Jesus se revela para essa igreja? Ele se revela dizendo assim: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Isso aqui é maravilhoso. Você concorda comigo, sim ou não? Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu, irmãos. Sabe, se Deus te colocou numa posição, nós só vamos sair de lá quando Ele quiser e se Ele quiser. Isso aqui é sobrenatural. Mas não devemos pensar que toda a porta também, por Ele, que é aberta por Ele, significa que Ele quer que você fique nela indefinidamente. Você vai perceber que às vezes o Senhor vai abrir uma porta, né? Você vai andar por ela por um tempo, daqui a pouco aquela porta vai se fechar, porque os planos de Deus são outros. Ele vai abrir outra. Mas a grande verdade aqui é que Ele se apresenta para essa igreja, falando para esses irmãos aqui de Filadélfia, eu creio que é para mim e para você, dizendo: olha, eu tenho a chave de Davi. Quando eu abrir uma porta para você, anda nela, entra por ela, ninguém pode fechar. E quando eu fechar também, fica em paz, porque outra melhor vai se abrir. Eu creio nisso. Você crê nisso, amém, irmãos? Tem irmãos que às vezes ficam tristes quando se fecha uma porta. Não fique, porque Ele é aquele que abre, Ele é aquele que fecha. E quando Ele fecha, Ele vai abrir uma outra melhor. Tanto é que depois Ele mesmo fala: eis que eu tenho colocado uma porta aberta diante de vós. Ele tem feito isso para nós, amém, irmãos? Às vezes nós não entendemos. Tem coisas, você tem que confiar no Senhor. Você confia em Deus aqui, amém, irmãos? Tem uma ilustração, eu já contei aqui, vou contar de novo. Você que anda comigo há mais de 10 anos, você vai ter que me aturar, porque às vezes eu fico repetindo ilustração, né, irmãos? Você fala: eu já ouvi, então ouve de novo, não tem problema. Mas tem uma ilustração que eu acho que ela cabe aqui. Qual que é a ilustração? Conta a história de um homem que estava no seu barco, velejando, e o seu barco acabou se perdendo, naufragou, e ele foi parar numa ilha deserta. E ali ele ficou por dias. Ele falou: vou morrer aqui. Não passava nada, ninguém ia ver ele. E ele então construiu uma casinha para ele, uma choupanazinha, para se esconder da chuva e tal. E ele sozinho. Quantos assistiram aqui aquele filme já do Seu Wilson lá, você lembra ou não? Seu Wilson, né, que pegou um... E ele estava lá sozinho, e ele falando com Deus, orando a Deus, falando para Deus libertasse ele, livrasse ele daquilo ali. E já estava mal, já estava triste, mas Deus tinha aberto uma porta para ele, ele tinha conseguido fazer uma choupana, olha que bênção. Mas aí teve um dia que ele não estava na choupana, ele estava lá caçando alguma coisa para comer, o tempo virou, um raio caiu em cima da choupana dele, pá, e a choupana começou a pegar fogo, e ele viu de longe, saiu correndo, falou: meu Deus do céu, o que é isso? O que aconteceu? O que eu fiz? Está tudo ruim, eu naufraguei, estou sozinho aqui, lutei tanto para fazer a choupana, agora essa choupana pega fogo. E ele ficou indignado, porque falou: poxa vida, Deus fechou aquela porta, né, para ele da choupana. Só que o fogo daquela choupana começou a levantar fumaça, e tinha um navio longe que viu a fumaça e veio. E o cara chega, o capitão do navio fala, ele chega para o capitão do navio e fala: como é que você sabia que eu estava aqui? Ele falou: não, eu não sabia, mas de longe eu vi a fumaça, e eu imaginei que podia ser alguém pedindo socorro. Quer dizer, Deus fechou uma porta para ele, Deus queimou a choupana. Ele não entendeu nada na hora, mas na verdade era livramento da parte de Deus para ele, era suprimento para ele, era porque Deus estava fechando aquela porta para abrir uma outra maior. Fica essa palavra já de cara para você aqui. Se você tem percebido que uma porta tem se fechado, não fique triste. Às vezes é só Deus queimando essa choupana para te abrir uma porta maior. Você está comigo? Diga amém. Qual foi a mensagem para a igreja? Eis que eu tenho posto então diante de ti uma porta aberta. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio na palavra de capa a capa, amém, irmão? Eu creio que é para mim, é para nós isso aqui. É para a igreja e é para você. Então a igreja em Filadélfia, ela tem prosperado, ela tem crescido. As igrejas que avançam nessa visão, irmãos, de relacionamento intenso com Deus, com a comunhão profunda, são as igrejas que crescem e ninguém pode resisti-las. Sabe, eu estava pensando, estudando a palavra ontem à noite, dando uma estudada, né, ruminando ela, para ministrar para os irmãos. Eu lendo essa parte aqui do meu esboço, eu falei: poxa, é isso que tem acontecido na nossa igreja, na Videira. A nossa igreja é uma igreja relativamente nova, né? A nossa igreja nasceu há 20 e poucos anos atrás, 23 anos, 24 anos atrás, na garagem,
da casa do pastor Naor Pedrosa, lá em Goiânia. E hoje nós somos milhares de pessoas espalhadas no Brasil e no mundo. Estamos em mais de 30 países. Só no Brasil somos mais de 1000 igrejas, centenas e milhares de crianças, jovens, adultos. A igreja não para de crescer. Por quê? Porque nós temos o pastor Aloysio, que é um mestre e tem nos inspirado a pregar o evangelho, mas também somos uma igreja que enfatiza o poder, a comunhão do Espírito Santo, falar com Deus, vida de oração. Irmãos, essa é a igreja de Filadélfia, é a igreja que valoriza a palavra de Deus, que valoriza o relacionamento com Deus. Essa é a igreja imparável. Isso é poderoso. Filadélfia, irmãos, é a igreja do coração de Deus. Filadélfia é a igreja dos vencedores, a igreja que Deus amou, que significa amor fraternal. Filadélfia é o padrão de Deus para nós, irmãos. Essa igreja, ela não tem repreensão, porque ela se levantou buscando exatamente aquilo que o Senhor gosta. A palavra e o próprio Senhor Jesus. Você sabe, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus fez o homem para que o homem pudesse ter relacionamento com Ele. Por que você acha que você é da espécie de Deus? Porque Deus quer se relacionar com você. Por isso nós não servimos, não somos uma igreja cheia de religiosidade morta. Não, nós cremos na doutrina dos apóstolos, mas nós cremos que o Senhor, a pessoa de Deus, habita no nosso espírito através do Espírito Santo. E nós podemos ter comunhão com Deus através do Espírito, amém, irmãos? Então Filadélfia é essa igreja, a igreja do amor fraternal. Mas vamos lá, quero enfatizar alguns pontos aqui sobre o vencedor, que é o que eu tenho feito. Então a primeira coisa, pode pôr para mim aí? Em primeiro lugar, o vencedor é aquele que ama a Deus. Digo, o vencedor é aquele que ama a Deus. Então, assim como a igreja de Sardes, ela saiu de Tiatira, a igreja de Filadélfia saiu de Sardes. Sardes foi um movimento protestante, foi um movimento da doutrina certa, que eu tenho falado para os irmãos, mas não valorizavam a vida. Não tinha isso. Então o Senhor falou, está morto. Não valorizava a paixão. Sabe, paixão, aquela alegria de estar na igreja, de participar, de pregar o evangelho, de compartilhar, de experimentar o fluir do Espírito. Agora, a igreja de Filadélfia foi um movimento que surgiu no século 17, 18, de homens que estavam inconformados com esse formalismo religioso e decidiram buscar a presença de Deus. E depois de lá para cá, a coisa só veio vindo, até chegar no avivamento da Rua Azusa, né, o avivamento do país de Gales. Eu já tive o privilégio de ler sobre isso, coisa maravilhosa, os dons espirituais, o falar em línguas, né, as evidências do Espírito Santo. Essa igreja, irmãos, ela foi a resposta ao formalismo religioso, aquele cristianismo que por fora era perfeito, tipo fariseu, né, que é perfeitinho, bonitinho, santinho, mas por dentro não tinha realidade de vida com Deus. Eram como os religiosos lá da época de Jesus. Não valorizavam aquilo que de fato era importante, que era o relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo, amém? Então, por que Deus ama essa igreja? Por que Deus elogia Filadélfia? Porque essa igreja representa aqueles irmãos que têm o coração para o Senhor. Essa igreja representa aqueles irmãos que amam a presença de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu vejo tudo isso na nossa igreja. Não estou aqui dizendo para os irmãos que nós somos perfeitos. Não, capaz, nós temos muita coisa para avançar, para melhorar como videira. Meu Deus. Mas eu percebo alguns sinais na nossa igreja que é muito forte. Uma coisa que sempre teve entre nós foi o quê? Paixão. É claro, você nunca pode contar com todo mundo. 100% nunca é assim. Mas a maioria da nossa igreja, aonde tem um mover de Deus, o povo quer estar. Tem oração, tem isso, tem encontro, tem retiro, tem conferência. Sabe, às vezes não vai porque não pode, mas se dependesse dos irmãos, eles iam, eles estavam, eles querem a presença, eles querem mover, eles querem a presença de Deus, eles querem fluir no Espírito, eles querem os dons. Esse é o sinal da igreja de Filadélfia. Irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Relacionamento. Deixa eu te falar, lembra quando Jesus estava lá na casa de Marta, Maria e Lázaro? Veja, a Bíblia fala na verdade que Maria estava tão preocupada com as coisas, com fazer coisas, Marta, né? Mas Maria estava preocupada com Ele.
Maria estava querendo ele, estava querendo desfrutar dele. E o Senhor Jesus falou, quando Marta reclama, Jesus fala: deixai-a. E ela escolheu a melhor parte. Ouvir é a melhor parte. Estar com ele é a melhor parte. Claro que tem coisas para ser feitas e a gente vai fazer, mas nada pode substituir o relacionamento com Deus. Filadélfia é a igreja que valoriza o relacionamento com Deus, que valoriza a casa de Deus, a presença de Deus. Olha só o Salmo, eu comecei lendo esse Salmo, quero ler com você de novo, coloca aí para mim, Salmo 84, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Isso aqui era Davi, era alguém que amava a casa de Deus. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha o seu ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Esse era o coração de Davi. Deixa eu te falar algo aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Por que você acha que Davi, ele foi chamado por Deus na Bíblia do homem segundo o coração de Deus? Porque se você ler os salmos, se você ler os escritos, você vai perceber que Davi era alguém que amava a presença de Deus. Ele amava a casa de Deus. Davi, em vários salmos ele fala sobre isso. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Salmo 23 não fala isso? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha o coração de Filadélfia. Ele acreditava em Deus e ele tinha um relacionamento com Deus. Nós somos a igreja que precisa valorizar o ensino, a doutrina dos apóstolos, mas o relacionamento com Deus também. Os irmãos estão comigo nessa manhã? Segundo princípio, coloca para mim aí, que nós podemos aprender: o vencedor é aquele que ama também os irmãos. Diga, o vencedor, ele ama a Deus. Diga, mas também ama os seus irmãos. Você pode olhar para o lado, para esse irmão que está do seu lado, e falar: eu te amo em Cristo Jesus, irmão. Fala para ele, fala para o irmão que está atrás de você, fala: eu te amo em Cristo Jesus. Fala, mesmo você sendo essa coisinha ruim aí, de 2 pernas, eu amo você, meu irmão. Olha só, Filadélfia não era uma igreja que apenas amava a Deus, irmãos. Porque amor fraternal não é só uma questão de amar a Deus, é amar os irmãos. Porque como que nós servimos a Deus hoje? Servindo aos irmãos. É assim que nós servimos a Deus. Você lembra o que Jesus falou para Pedro antes dele ser arrebatado? Ele chama Pedro de lado, Pedro era o mais velho, era o líder, ele fala o que para Pedro? Ei, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, né? Por 3 vezes Pedro tinha negado o Senhor, mas agora Jesus estava dando para ele uma nova chance. E por 3 vezes ele pergunta para Pedro: você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Por isso que eu falo para você, não há como você viver um cristianismo de verdade se você não investe e ama os seus irmãos. Porque todo cristianismo é baseado em nós amarmos uns aos outros, cuidarmos uns aos outros, ganharmos pessoas novas. Então o vencedor é aquele que ama os irmãos. Então, era uma igreja apaixonante. Era uma igreja, Filadélfia, que abraçava, que beijava, que protegia os irmãos. Filadélfia é o modelo de igreja que nós devemos ansiar para ser. E de fato, só uma igreja em célula, na verdade, vai conseguir ser isso. Por isso que eu amo a nossa igreja, por ser em célula. Porque você sabe, se nossa igreja fosse apenas uma igreja de culto, é muito importante o culto. Eu quero dizer para os irmãos que eu valorizo muito o nosso culto de domingo. Eu conto todo domingo com a tua presença, conto mesmo, de verdade. Quando você falta, eu fico triste. Se eu fico, imagina o Senhor. O culto é muito importante, só que o culto nunca vai conseguir fazer aquilo que a célula faz, porque lá o culto é uma coisa mais formal. O culto a gente tem relacionamentos mais não tão profundos, né? Mais superficiais, a gente se conversa pouco, mas lá na célula a gente tem, a coisa vira uma família. Lá na célula às vezes também acontece de ter uns atritos, porque família tem atrito. Eu só lá em casa que de vez em quando dá uma azedada na marmita.
Eu acho que na sua casa também dá. Porque família é assim. Mas lá na célula a gente pode falar, lá na célula a gente pede oração, lá na célula a gente ora pelos irmãos, lá na célula a gente aprende uns com os outros. Então, a gente só consegue viver de fato Filadélfia estando nessa proximidade que acontece na célula. Então, nós temos 2 reuniões na nossa igreja que elas são de extrema importância. Uma delas é a célula, outra delas é o culto de domingo. Você tem que estar nos 2, amém, irmãos? Você pode falar para o irmão que está do seu lado? Fala, você tem que estar nos 2. Fala assim, ó, se você não está numa célula, fala, ainda hoje, procura alguém para você estar numa célula. Aleluia. Então tá, se nós queremos ser Filadélfia, irmãos, nós temos que ser uma igreja então de comunhão. Tem gente que acha que a nossa igreja às vezes é pegajosa demais e tal, mas não é, irmãos, nós vivemos aquilo que Atos dos Apóstolos viviam. Na verdade nós estamos longe de Atos ainda, porque lá em Atos era todos os dias, nas casas e no templo. A nossa nem é todo dia, a nossa é só no domingo e na quarta, né? Apesar que tem uns irmãos que vai todo dia, mas amém, né? Vai mesmo. Se tiver pão, você come um pão com mortadela. Se tiver só o café, vai só o corajoso, né, irmãos? Se não tiver nada, também não vai nada. Mas nós estamos juntos, em nome de Jesus. Muita gente diz assim, eu amo a Deus, mas eu não gosto dos irmãos. Eu prefiro ficar na minha, né? Veja, irmãos, 1 João 4,20 diz assim, ó, se alguém disser eu amo a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Não tem como você amar a Deus se você não amar os irmãos. Aí você pode dizer para mim, pastor, mas eu tenho uns irmãos que são muito florzinha de Jesus. Eles não são fáceis. Pois é, mas é esses aí mesmo, porque se você fica olhando assim, é como se você fosse o bonzão, você também não é não. Essa é a verdade. Todo mundo tem um pouquinho de coisa para mudar. E essa é a beleza da igreja, amém, irmãos? Por isso que a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros. Você tem que me suportar em Cristo Jesus, amém, irmãos? Você está comigo aí? Então, Filadélfia é aquele que ama também os seus irmãos. Terceira coisa, coloca para mim aí. O vencedor é aquele que ama os perdidos. É aquele que ama os perdidos. A igreja que saiu de Sardes, então, foi Filadélfia. E essa igreja trouxe de volta o amor pelos perdidos. Foi nesse tempo aqui, irmãos, que o espírito missionário brotou de novo. Aquele espírito que tinha lá em Atos dos Apóstolos, que a Bíblia fala assim, que diariamente o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Isso foi perdido ali na igreja de Tiatira, Pérgamo, né? Quando a igreja foi instituída, se elevou junto ao Império Romano, ficou uma igreja politizada. Mas agora, com a igreja de Filadélfia, que foi do século 17, 18 ali, foi depois que ela rompe aquela barreira da igreja só que tem palavra, tem sabedoria, tem conhecimento, mas não tem a vida. Agora, quando você tem a palavra, você tem um relacionamento com Deus, você é alguém, um crente apaixonado, espontaneamente, naturalmente, o evangelismo vai acontecer. Porque não tem como. Se você é cheio da palavra, a boca vai falar do que o coração está cheio. Se você é alguém que é cheio do Espírito Santo, vai ter o evangelismo. E aqui começa então as grandes obras missionárias. Nós, presta atenção, olha para cá. Nós estamos aqui hoje porque, muitos anos atrás, décadas, mais de 100 anos atrás, missionários foram enviados ao Brasil. Quando o Brasil não tinha nada, tinha só índio, teve gente que veio pregar para nós aqui. E hoje o Brasil é um celeiro também de missionários. Eu nem vou falar de outros lugares, eu vou falar da nossa igreja mesmo, da Videira. Hoje nós temos irmãos espalhados pelo mundo. Temos obras que estão sendo plantadas lá nos países perseguidos. Eu louvo a Deus por isso. Mas quem que faz isso, irmãos? Só a igreja de Filadélfia. Só irmãos que são apaixonados pelo Senhor Jesus. Você está comigo? Os homens então que foram levantados nessa época eram cheios de paixão pelo Senhor, pela igreja, mas também pelos perdidos. Esses homens renunciaram seus projetos pessoais para viver uma vida em busca de outras vidas. Havia algo que movia os seus corações. Sabe, eu quero fazer parte dessa igreja. E é por isso, irmãos, que nós estamos tão envolvidos sempre com encontro, jejum, 21 dias. E a gente ora por novas pessoas. Lá na célula agora nós estamos orando por visitante. A gente ora, pede. Daqui a alguns dias a gente vai começar
nosso segundo semestre, a campanha do segundo semestre, 21 dias de oração e jejum. A gente vai orar por salvação. Nós temos os encontros porque nós somos Filadélfia. Nós não queremos Deus apenas para nós. Porque aquilo que nós temos recebido de graça a gente vai dar também. A gente vai pregar também, a gente vai falar. Como que a gente não vai falar? Como que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Eu sei que muitas vezes é cômodo para nós apenas, eu já recebi o Evangelho, eu fui alcançado, eu entendi a graça de Deus, eu sei que eu sou amado, que eu sou filho, que eu sou justo, então agora eu vou fazer meu papel, eu vou para o culto, eu vou entregar o meu dízimo, a minha oferta, eu vou participar. Ok, isso é muito importante, mas você tem que ativar o seu lado também do quê? De ser alguém que ganha pessoas. Eu vou falar algo para você agora, eu queria muito que você não levasse isso como uma coisa ruim. De verdade, porque eu estou falando da parte de Deus no Espírito. Mas eu e você, e eu me coloco no meio, nós precisamos ficar indignados de passar um ano inteiro e não ganhar uma alma para Jesus. De verdade. 365 dias e a gente não conseguir ganhar uma pessoa. Ganhar de verdade, ganhar, consolidar, ajudar a pessoa a permanecer. Cada vez que eu penso nisso, eu falo, a gente precisa avançar nisso. Por quê? Porque se cada irmão da nossa igreja tiver o encargo de ganhar, consolidar, discipular uma pessoa no ano, a gente vai... Irmãos, daqui a pouco Guaratuba está evangelizada total. É isso que o Senhor quer de nós, amém, irmãos? E eu volto a dizer, eu não estou te falando isso para você sair daqui mal, nossa, é verdade. Não, é para inspirar você, é só para te inspirar. Falar, eu preciso me posicionar, ainda tem tempo esse ano, ainda esse ano você pode ganhar uma pessoa para Jesus. Não tem galardão maior do que esse, irmãos, acredita em mim. É você ter o privilégio de ver uma pessoa que você orou, jejuou por ela, convidou ela, se dobrando aos pés do Senhor Jesus. O nosso encargo então é ser Filadélfia, irmãos. É a igreja que ama os perdidos também. Amém? Quarto, coloca para mim aí. O vencedor é aquele que confia que Deus está no governo da sua vida. Você confia que Deus está no controle de tudo, amém, irmãos? Olha o que diz o versículo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, mas entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Veja, como Deus se apresenta para essa igreja aqui. Ele diz que Ele é aquele a quem a igreja de fato está acreditando. Ele se põe desse jeito para a igreja de Filadélfia. Ele se coloca diante de um contexto falando assim, olha, fiquem tranquilos, porque a chave está na minha mão. Confiem em mim. Eu vou abrir a porta quando tiver necessidade, e também feche, e se fechar eu vou abrir outra. Inclusive, ele disse, eu estou abrindo agora uma porta diante de você, que ninguém pode fechar. Isso fala de confiar no controle. Você tem confiado a tua vida nas mãos de Deus, amém, irmãos? Você confia que Ele está aí, amém? Eu vou repetir de novo, porque talvez assim eu quero dizer algo para você, que você precisa entender. Eu vou só repetir, vou falar de novo, porque eu creio que o Senhor quer falar com alguém aqui. Tem pessoas aqui, ou talvez tenha alguém aqui que está triste, por causa de uma porta que se fechou ou tem se fechado. Não fique, acredite em mim, se está fechando essa, é só a chopaninha queimando, para algo maior vir. Confia no governo de Deus, no controle de Deus, amém? Então, a diferença na sua vida, irmãos, é o Deus em quem você confia. Filadélfia era uma igreja que acreditava num Deus que tem nas suas mãos o governo de todas as coisas, que é aquele que tem a chave. Eu estava, até a outra vez que eu preguei sobre essa igreja, alguns anos atrás, eu falei sobre isso também. Eu não sei como que é hoje, porque as coisas estão modernas do jeito que estão hoje, né? Mas antigamente, quando você ia num hotel, então, geralmente quando o hotel é grande, você tem vários andares, e em cada andar você tem vários quartos. O hóspede é aquele que tem a chave apenas do quarto dele, mas tem aquele que é o gerente ali, que ele tem a chave mestra, né? Qual é a chave mestra? É uma chave que abre todas as portas. Eu vou falar algo para você, nós só temos a chave daquela porta que Deus abriu para nós agora, mas nós servimos a um Deus que tem a chave mestra.
Esse é o nosso Deus. A chave que Ele tem abre e fecha todas as portas. Então a gente só precisa confiar. O vencedor realmente é aquele que confia. É difícil porque tem momentos da nossa vida que naturalmente parece que está tudo dando errado. Naturalmente fala, eu não estou entendendo, mas você tem que confiar. Que a sua vida está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. E Ele tem a chave mestra que abre e fecha qualquer porta. Então, por mais que você está com medo agora, não fique. Porque o Senhor está no controle, Ele ama você. E o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Em quinto lugar, meu horário está indo. O vencedor não apenas começa, mas ele termina bem. Diga, todo vencedor é um finalizador. Isso aqui é um jargão da nossa igreja, né? Olha o que diz versículo 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir. Quem que vai ser guardado da hora da provação? Aquele que persevera. É aquele que tem guardado a palavra da perseverança. Então nós sabemos que no momento em que cremos em Jesus como Salvador, o Senhor, Senhor, a questão da vida eterna, ela está definida na nossa vida. No dia que você creu, você foi salvo. Você crê nisso, amém? A salvação está definida. Ninguém vai tirar de você, mas a recompensa, não. Por isso que, eu não coloquei o texto aqui, mas por isso que nós acabamos de ler, quando a gente leu sobre a carta de Filadélfia, o Senhor fala assim, ó, conserva aquilo que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Você tem trabalhado para Deus, você tem feito, conserva isso, continua perseverando, continue fazendo, para que ninguém roube o teu galardão. Não é a salvação aqui, estou falando, é recompensa. É recompensa. Então, eu vou falar algo para você. Na vida com Deus, na carreira com Deus, o que importa é você terminar bem. É muito bom que você comece bem e caminhe a vida inteira bem e termine bem, ótimo. Mas muitas vezes você vai começar mal. Mas o negócio é você ir se abrindo para Deus, ouvindo a palavra, sendo transformado para que você encerre a tua carreira bem. Né? Na Bíblia nós temos o exemplo, por exemplo, de Salomão. Salomão foi alguém que começou bem, ele pediu sabedoria para Deus para julgar o povo, mas ele terminou mal. A Bíblia diz que ele se casou com 700 mulheres, né? Casar com duas já é uma loucura, irmãos, né? 700, meu Deus, ele não perdeu a cabeça. A Bíblia fala que no final da vida ele tinha lá altares a vários ídolos, ele se perdeu, começou bem, terminou mal. Mas também temos exemplos bons. Por exemplo, Jacó, né? A gente sempre fala de Jacó. Jacó foi o oposto, começou mal, mentindo, enganando, passando os outros para trás. Mas como é que Jacó terminou? Bem. Não importa como você começou, talvez você tinha uma vida tudo louca, virada, tudo errado, mas o Senhor encontrou você no meio do caminho, né? Jesus tirou você da beira do caminho, né? Tirou você de lá, trouxe você para o caminho. É para você terminar bem. O vencedor é aquele que persevera. É muito, você sabe, o diabo, vou falar algo aqui para você, presta atenção. Satanás sempre vai tentar tirar de você o propósito, a visão do propósito. Quando você vem para Jesus, você foi salvo, você está fresco, né? Você, poxa, eu era perdido, Jesus me achou, eu era virado, Ele me perdoou, e agora tudo que eu vou fazer vai ser para Deus também, e eu quero fazer para Deus assim como Jesus deu a vida dele por mim, eu vou dar a minha para Deus, e você está ali firme, você teve uma visão clara do propósito, e você fica ali, prega o evangelho, cuida dos irmãos, ama os irmãos, participa da igreja, investe na obra, tudo. Com o passar dos anos, Satanás vai roubar de você o quê? A visão do propósito. O que significa isso? Satanás vai querer fazer com que você perca o propósito daquilo que você está fazendo. E aí vai chegar um dia que, se você não cuidar, você vai se acostumar com o mover de Deus, você se acostuma com a obra. Eu vou lá no culto, lá, mas eu já sei como é que funciona o culto, eu já fui trabalhar em 30 e 40 encontros já. Você começa a se acostumar, o diabo tira de você a visão do propósito. E quando o propósito perde o sentido, aquilo que você está fazendo para Deus também vai perder. Você vai falar, Então nunca deixe o diabo tirar a visão do propósito do seu coração. Tudo aquilo que você está fazendo para Deus é por causa que esse é o propósito de Deus para nós.
estar reunido com os irmãos, participar de uma célula, né? Ser humilde, porque tem que ter muita humildade para participar de uma célula. Você concorda comigo? Sim ou não? Porque talvez você é uma pessoa estudada, fala bem, né? Tem um QI avançado, aí você vai lá na célula, e na célula tem os irmãos que falam, nós fumo. O irmão simples. Se você é alguém que não tem humildade, você vai falar o quê? Eu nem preciso de ir na célula. Não, me poupe, né? Não, mas a Bíblia fala em relação à salvação, não, porque é pela fé. Mas Jesus fala lá em Mateus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Se você não tem humildade para aprender com o irmãozinho que nós fumo, tem alguma coisa errada. Você tem que ter humildade. Tem que aprender com todos. Você está comigo aí, irmãos? É muito poderoso isso que eu estou te falando. Muito poderoso. Então, a questão é nunca perder a visão do propósito. Continua fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, que é participar da igreja, ter unidade com o corpo, é pregar o evangelho, estar na célula, estar envolvido com a obra de Deus, sabe? Ter um coração apaixonado. Conserva aquilo que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. E por último, e agora eu vou encerrar, 6º lugar, o vencedor é coluna na casa de Deus. Diga, o vencedor é coluna. Olha o que diz o texto, verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe a diferença entre coluna e parede? Vou te falar para você, eu não sou construtor, mas vou te falar para você. A parede, ela compõe o ambiente. A parede dá ornamento, né? Mas a coluna é o que sustenta a edificação. É ou não é? Esse prédio aqui tem as colunas aqui, ó. Tem as paredes também. Mas o que sustenta o prédio aqui é a coluna. Vou falar algo para você. O que sustenta a obra de Deus são aqueles que se levantam para ser os vencedores, os líderes da obra, aqueles que chamam realmente a responsabilidade, aqueles que realmente, sabe, não é para o pastor que ele faz, não é para ninguém, mas se ele está aqui envolvido na obra, fala, olha, conte comigo, nós estamos juntos, nós queremos ver o reino de Deus avançando. Jesus está dizendo aqui, ao vencedor eu vou fazer coluna. O que significa coluna? Primeiro, fala de firmeza. O vencedor é uma pessoa firme em Deus, não é alguém vacilante, não é alguém que hoje está, amanhã não está, não é alguém almático. O vencedor não é aquele que, cara, é difícil lidar com gente assim. Irmão, se alguém fez alguma coisa para você, procure esse irmão em amor, também não seja um ogro, que você não precisa ser assim, mas procura o irmão, deixa eu lavar teu pé aqui, está acontecendo alguma coisa? Resolve rápido, perdoa. O Senhor diz lá em Hebreus, do que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não seja um crente mimizento, seja resolvido, ande em amor com os irmãos, perdoa rápido. Não é só, sabe, você tem que ser um crente descomplicado. Difícil, tem crente que é difícil, você tem que pisar em ovos. Não, você não precisa ser assim, você não vai ser assim. Sabe, é isso. Então, coluna fala de firmeza, você tem que ser firme no propósito. Você não, sabe, tem irmão que hoje ele está no culto, está pegando anjo com a mão, amanhã no outro culto ele não vem mais, não vou, não é firme. O vencedor, ele é firme. E nesses dias eu tenho falado sobre o vencedor. Então, se você quer ser arrebatado, se você quer ser liberto na hora da provação que há de vir, tem que ser coluna, tem que ser firme, porque só vai ser coluna lá quem é coluna aqui. Segunda coisa, coluna fala de constância. Diga comigo, constância. Irmão, não tem jeito. Eu vou te falar, o nosso inimigo número 1 para tirar você da constância é carne, não é nem o irmão, fulano e beltrano, é só desculpa, é desculpa que você dá para sua carne. Porque o que tira você da constância é preguiça, entendeu? Eu louvo a Deus porque quarta-feira é uma benção, né, irmão? Olha, fico semana inteira sem chover, quarta-feira, chove que só, né? Frio. Mas daí os irmãos vão, eu fico feliz com isso.
O crente que sai da casa dele, com frio, com chuva, ele vai na célula, vem no culto, esse irmão é constante. Para mim, esse irmão é coluna, amém? Porque ainda mais hoje, com a live, né? Tem irmão que é tão cara de pau que ele manda às vezes até a fotinha para mim, debaixo das cobertas no sofá. Tô na live, pastor, né? Miserável, né? Mas estamos aqui, aleluia. Você está comigo? Coluna também fala de sustentação. Irmãos, toda obra ela é sustentada pelos seus líderes, pelos vencedores, pelos irmãos que são coluna. Essa é a verdade. Uma obra não vai ser relevante se não tem líderes fortes, sabe? Irmãos que realmente aguentam o peso da obra, porque não tem jeito, tem um preço. A gente faz isso pela graça, mas tem. Coluna, ela tem que aguentar a pressão. Entendeu? Se você derrubar a parede aqui, o prédio continua. Mas se a gente derrubar as colunas, o prédio cai. Porque parede não aguenta pressão. Mas coluna aguenta. E a Bíblia diz que o vencedor, Deus vai fazer coluna. Então eu não vou negar para você aqui que às vezes no ministério tem pressão. Tem, mas é como qualquer coisa na vida. Você nunca teve pressão financeira? Quem já teve pressão financeira aqui? Você nunca passou às vezes por pressão de saúde, alguma coisa na área da saúde? Você também passou. Eu quero dizer para você, na vida da igreja também tem, mas Deus quer fazer de mim, de você, coluna na casa de Deus. Crente vencedor. Vencedor é coluna. Está comigo aí? Fica de pé então, eu vou encerrar já porque meu horário deu e eu sei que você vai almoçar com seu pai. Aleluia. Mas quantos foram abençoados hoje? Quantos querem ser Filadélfia? Eu quero encerrar cantando com você essa canção que diz assim, ó: sonda-me, Senhor, e me conhece.